primeiro lugar, boa tarde a todos os convidados, aos membros do grupo. Bem, qual que é a ideia hoje aqui, tá? Né, nesses anos que eu tenho experiência, eu vi muitas empresas passarem por situações difíceis simplesmente por não terem se planejado, por não terem investido o mínimo em tecnologia. Tá? Então, hoje a ideia é mostrar para vocês, basicamente, com o que vocês têm que se preocupar, seja na parte de perda de dados ou na parte de segurança, ou seja, vazamento. Então, a gente brinca, né, que perda de dados, as pessoas só dão valor quando perde, e assim, perdeu. Você até pode recuperar, mas é muito mais caro, tá? Então, não adianta chorar, tá? Perdeu. E o vazamento de dados, a gente brinca a questão do Wikileaks. Todo mundo saber alguma coisa que é extremamente importante para sua empresa, importante para o seu cliente, ou alguma coisa que pode afetar a sua empresa, até mesmo fazer ela quebrar. Então, quem sou eu? Sou casado, minha esposa está aqui, estou para comprovar que eu sou casado. Se ninguém acredita, né? Ninguém acredita que nerd casado, não, eles casam também, se conversa. Eu sou entusiasta de tecnologia, adoro falar, discutir sobre, aprender, etc. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com IT. Tá? Já fui desde gravador de jornal até programador, entre aspas, garoto de programa. Garoto de programa. A gente trabalha nos horários meio estranhos, né? Faz tudo que o cliente quer, é bem remunerado, etc. Essas coisas. Administrador de segurança de redes. Eu trabalho desde 2002, meu primeiro emprego como administrador foi na PUC do Paraná, onde é responsável pela rede de infraestrutura de segurança do grupo de engenharia mecatrônica e engenharia de produção da PUC. Imagina um monte de alunos sedento por pegar a prova do professor. O nosso trabalho era impedir que isso acontecesse. Era bem divertido. Eu sou sócio proprietário da WC Tecnologia desde 2011 em Curitiba e desde 2016 estou aqui nos Estados Unidos tentando, com a WC Tecnologia, prestar o mesmo tipo de serviço que a gente presta lá para as empresas aqui, ajudando as empresas a se organizarem, cuidando da TI delas, para que elas cuidem do seu business e dos seus clientes. O objetivo da palestra, novamente, fundamento, produção de dados e perda de dados. Então, o que você tem que fazer para não perder seus dados. O que você precisa entender o básico de segurança local e dados em nuvem, tá? Que pouca gente entende realmente o que acontece. E o que você precisa saber para estar menos suscetível a ataques hackers. O que isso significa? Tem rede 100% segura, meu computador, eu estou 100% seguro? Nunca, jamais. Só que você pode dificultar. E entre a casa com uma grade, com muros altos, com sistema de vigilância aqui do nosso amigo, uma casa totalmente segura, uma casa com muitos recursos de segurança e outra sem, obviamente a pessoa vai tentar a casa que não tem nenhum desses dispositivos, certo? Quem deve se preocupar com relação à perda de dados? Todos, tá? Então, estava conversando agora com o nosso amigo ali sobre ransomware. Então, o que é ransomware? Tá, você já deve ter ouvido falar de empresas que tiveram prejuízos gigantescos, tiveram todos os seus dados criptografados. Tá, então, um belo dia você chega na empresa para trabalhar, você não tem acesso a mais nada. Tem uma mensagem no seu desktop dizendo, olha, nós temos seus dados foram criptografados, ou você nos dá X bitcoins, ou você vai perder tudo em tantas horas. Basicamente isso que acontece, os valores são altos. Isso aqui que está no fundo, tá, é uma chave criptográfica. Então, se você acha que uma senha de 8 dígitos, 10 dígitos é complicado, tenta quebrar isso daqui. Tá? Então, por isso que assim, existem vacinas, existem métodos de você decriptografar alguns dados, mas realmente são para os sistemas de criptografia mais antigos. Os mais recentes, que a gente chama de Zero Day Attacks, são sistemas que ainda não tem, são ataques que ainda não tem vacinas. Cara, não tem. Tá? Ou você tem que deixar o teu HD lá separado, engolir essa e partir do zero e falar, não, perdi todos os meus dados, vou ter que começar tudo de novo. Então, eu acho muito importante isso aqui, tá? É um tema bem complicado. E como é que isso funciona, basicamente? Esses ataques, explicando lá o que você perguntou, eles não são direcionados. Não é alguém que invade o seu computador e criptografa tudo. Você vai lá na Deep Web, compra um software, você paga cerca de $100, né, 80 euros, $100 para um hacker que desenvolveu isso. Você compra um servidor, deixa ele rodando e ele vai atacando quem encontrar pela frente.
Se o seu computador, se o seu servidor estiver com alguma vulnerabilidade que esse software consegue atacar, você simplesmente perde. E a pessoa, é muito legal, porque a pessoa não precisa se esforçar em fazer nada. Ela deixa lá, ela passa um parâmetro da carteira do Bitcoin dela e o dinheiro vai entrando. Quem pagou, pagou, quem não pagou, ok, vai perder os dados e acabou. Tá? Então, não é alguém que está despendendo tempo, esforço para te prejudicar. É um ataque automatizado. Então, é muito importante essa questão do ransomware. Tá? Hoje é a principal preocupação que a gente tem com os nossos clientes e com empresas que normalmente chegam até a gente. Acho que 50% é por causa de ransomware. Qual a diferença entre um backup e contingência? Muitas empresas falam que tem backup. Um backup, na verdade, ele tem um tempo de retenção de dados. Então, você tem o backup, eu tenho 1 mês de retenção de dados. Quer dizer, como um arquivo fica apagado 1 mês atrás, ele vai estar no meu backup. O que muitas empresas têm é uma cópia que ela sobrescreve e se alguém apagou um arquivo há 1 mês atrás, você não tem. Tá? E muitas empresas, agora mudando legislação, RIPA, IPCI, como o Banco do Brasil teve que passar esse processo, as empresas são obrigadas a manter até 5 anos de dados. Então, caso algum funcionário seu apague esse dado, você vai ter que restaurar de algum lugar, senão você leva uma multa bem salgada. Então, um backup, ele tem um tempo de retenção. Uma contingência meu servidor foi criptografado. Ok, eu tenho um outro aqui com a data de ontem que eu vou subir e ele vai estar tudo funcionando. Então, são sistemas diferentes para finalidades diferentes dentro de uma empresa. Como se prevenir? Tá? Então, backup local, o que normalmente as empresas têm. Eu tenho um servidor, eu tenho um contato com o Bonfim, eu tenho um storage, onde eu copio tudo para ele. Então isso é bom? Mas se porventura o prédio pegar fogo, uma coisa do gênero, você perdeu todos os dados. Para muitas empresas não é muito relevante essa questão de perder dados. Para outras empresas é o coração da empresa. Então é uma coisa que você deve se preocupar muito. Então tem a Microsoft tem o sistema de backup dele, a Apple tem o Time Machine, você simplesmente deixa o seu Apple ligado e você programa e ele faz tudo sozinho, é bem interessante. Backup em nuvem. Então tem muitas empresas que fornecem backup em nuvem. Dropbox, OneDrive, G-Drive, Amazon S3 e o iCloud. Então, por exemplo, tive uma experiência semana passada com o OneDrive Microsoft. Eu fui mover um diretório grande de um cliente, inclusive do grupo, cerca de 60 GB de dados, de um diretório para o outro. O OneDrive sumiu com os dados. Sumiu. Daí eu fui lá ver, depois de 24 horas apareceu na lixeira. Mas não estava, fiquei desesperado, abri chamado e tal. Então depois de 24 horas apareceu na lixeira. E o cliente, ele não tem o backup interno da empresa ainda, porque ele deve entrar. A gente estava implementando isso. Depois de muito falar com o pessoal da Microsoft, não, você pode recuperar os dados. Mas eram 63 GB de dados, eram centenas e milhares de arquivos. E eu tinha que recuperar um por um. Eu não tinha passado por isso. mas é um sistema extremamente burro, e quando você precisa, para recuperar um arquivo, funciona. Recuperar vários é meio complicado. Então, nuvem sempre tem essas pegadinhas. Tá? Uma coisa, Dropbox. Isso aqui eu apresentei da outra vez também, mas é bom todo mundo saber. Você não consegue, se alguma coisa acontecer com seus dados dentro do Dropbox, tá? Eles não se responsabilizam por nada, a não ser que você prove para eles que o erro foi deles. Só que ninguém prova nada, ninguém consegue processar o Dropbox. Então o Terms and Conditions dele qualquer dia que vocês não estiverem fazendo nada da vida, vão lá no banheiro, pegam o notebook e vai ler o Terms and Conditions dele, é impressionante. Eles não se comprometem com nada. Por que esse exemplo tão detalhado que você deu agora? Você acha que é um bom momento para olhar? Porque você não está fazendo nada, né? Você pode ir para o seu Instagram, pode ficar vendo o Terms and Conditions no Dropbox. Eu aconselho você entender o Terms and Conditions. No Dropbox, todas as empresas, elas não se comprometem com nada. Eles têm uma disponibilidade de 99.995, onde se qualquer coisa acontecer nesse 0.05, é você. Tá? E basicamente, ele faz parte da nossa quebra e acabou. Tá? Então não tem muito o que fazer. Com o tempo, mas eu tenho o Dropbox, tem o backup. O Dropbox, independente do plano que você usa, ele te dá 120 dias. Eu estou abordando só o Dropbox aqui porque tem muitas empresas com muitos serviços diferentes, muitos detalhes, mas o Dropbox é o mais usado ainda, até hoje. Tá? Então, basicamente, se alguém apagou um arquivo 121 dias atrás, ele não estará mais no seu backup. Tá? Eu sempre cito a situação de um cliente meu, que ele mantinha o Dropbox sincronizado em todos os computadores, inclusive da secretária, e ela tinha pouco espaço no HD. Ele tinha muitos gigas de dados. E acabou o espaço no HD dela. Então o que ela fazia? Ia deletando aquilo. Ia deletando. Até alguém percebeu, pera lá, mas está sumindo o arquivo aqui. Daí eu falei, não, tem o usuário tal que está apagando os dados. Por que está apagando? Não tem espaço. Só que fazia muito tempo já que ela estava apagando. Muitos meses. Então aqueles dados que ela apagou, mesmo estando no Dropbox, foram perdidos. Então, se um usuário faz besteira na nuvem,
tá? Adeus. E eles só garantem 120 dias. Tá? Então é uma coisa importante vocês saberem também. Quem que você recomenda fora que não seja o Dropbox? Cara, na verdade eu recomendo sempre ter mais de um e fazer o que a gente chama de sincronia fria. Tá? Então você não mantém tudo sincronizado em tempo real. Você baixa num servidor local, por exemplo, como é o teu caso, e daí você tem uma cópia de tudo ali, você mantém aqueles dados ali intactos. Ele só sincroniza da nuvem para cá, ele nunca apaga daqui. Entendeu? Então, aquela história, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Então é bom ter dois. São os servidores que você tem lá no... Por exemplo, eu tenho servidores, no data center, fica um lugar que é a prova do furacão, etc. Não é lá em casa, tá? Nem no escritório. Suporta até... Você tem parafuso lá também. Tem parafuso lá, exatamente como o Fim precisou esses dias. Então, por exemplo, lá tem uma infraestrutura adequada para baixar os dados e a gente vê no arquivo morto. Tá? Então, é importante você ter isso porque na hora de na hora que você perde um dado muito importante da tua empresa, mas a culpa é do Dropbox. Cara, vai ler o Terms and Conditions e você vê que não é. E não tem como fazer ser. Tá? Então, se está funcionando, está funcionando. Se não está funcionando, então você entrou naquela quebra ali, adeus. Então tem que ter os dois, o físico. Eu sempre aconselho ter os dois. Tá? Não deixar totalmente a responsabilidade na mão da empresa. Tá? Então eu já vi clientes perder dados em Amazon, Dropbox, Microsoft. E assim, no caso desse cliente, se eu não tivesse tomado a atitude de restaurar arquivo por arquivo, se eu fosse um usuário que não tivesse conhecimento técnico, por exemplo, e precisasse da Microsoft para dar o suporte, a Microsoft levou 3 dias para entender. Então, dependendo da urgência dos seus dados, também é interessante você ter uma segunda opção. É possível para dados perdidos? Mas cara, é muito complicado, dá trabalho e é caro. Então aqui sempre eu cito aquele exemplo da mulher que foi lá no templo de Umbanda e falou: seguinte, a entidade, você consegue recuperar esses dados aqui para mim, meu HD? O trabalho da minha vida está aqui. Cara, milagre é outro departamento. Tá? Então, e ela foi em empresas para tentar recuperar e obviamente foi muito caro. Tá? Então não compensava para ela pagar para recuperar um documento de texto que era um livro que ela estava escrevendo. Estava só no HD externo, não tinha backup. Então é caro, é difícil, tá? Então não precisem disso daqui. Tem uma cópia vocês mesmos para garantir que não vai precisar abrir o HD ou tentar recuperar o hardware para recuperar seus dados. Tô tranquilo, tem backup? Tem mesmo. Tá? Então assim, mas o fulano de tal, o fulano de tal tem meus dados, ou tá no OneDrive, tá na Microsoft, tá em qualquer lugar, beleza. Apaga o arquivo e faça o teste. Tá? Isso aqui é a melhor coisa que você pode fazer. Se você conseguir recuperar, ok, você tem isso. E eu aconselho a fazer isso pelo menos a cada, 6 meses no mínimo. Tá? 6 meses no máximo. Tá? Então, quanto menos, melhor. Quanto menos tempo, melhor. Não existe milagre. Tá? Não tem como recuperar. Eu já vi clientes gastarem cerca de $5 mil para recuperar dados. E simplesmente não recuperar o que ele precisava. Porque quando o técnico está recuperando o dado, ele não sabe exatamente o que ele está recuperando. Ele recupera tudo que dá. E a partir daí você tenta vasculhar o lixo e ver o que é útil para você. Tá? Então eu já vi empresas gastarem muito dinheiro em recuperação de dados e simplesmente não conseguir pegar as informações que realmente precisavam. Fundamento de proteção. Vazamento de dados. Quem deve se preocupar com vazamento de dados? Aqui vem uma brincadeira. Tá? Pessoas públicas que armazenam informações estratégicas, quem tem amantes envia nudes. Pornografia feminina. Não, o artista de Hollywood, sai um filme de um artista, cara, tem nude no meio, sempre vai ter alguma coisa, até assisti esses dias ou da Capitã Marvel lá, e da mulher vazou. Cara, assim, o que acontece? Quando eu tenho dados no meu iPhone, ele é criptografado. A Apple garante isso. Mas o que normalmente as pessoas que não têm conhecimento nenhum de como acontece aí faz? Ela desbloqueia, chega num técnico, olha, está desbloqueado, faça um backup para mim. Ele vai fazer o backup. Sem criptografia. Sem criptografia. Vai fazer 2 backups, vai fazer 2 backups, tá? E daí ele vê o que ele acha importante, né? A anotação do cartão de crédito e tal. Então, assim, a Apple Seguro o que acontece com muitas pessoas. E outra, não foi um hacker que foi lá e quebrou, assim. Cara, 99,99% das vezes que alguém é atacado é besteira do usuário. É o usuário não sabendo como administrar as informações que tem e os recursos de segurança. Por melhor que seja o mecanismo de segurança, se o usuário não souber o que ele tem na mão, ele vai fazer besteira. Tá? E a partir daí, você compromete todos os seus dados, dados de cliente, dados de N pessoas. Então, assim, no caso de celular, que a gente normalmente vê, o hacker invadiu o iCloud. O cara não invadiu o iCloud. Foi algum usuário que deu a senha, que desbloqueou
e daí deu na mão de alguém que tinha um pouquinho mais de conhecimento, sabia o que fazer. Então um hacker não vai perder tempo invadindo. Tá? Então hackers, o que são, como se reproduzem? Ó, esse pessoal, eu trabalho para muitas empresas que têm softwares na nuvem, né? Softwares as a service, a gente fala. Então, desde empresas que têm sistemas de gerenciamento, RP, até empresas de conteúdo adulto. E as empresas são muito visadas. Sofre ataque direto. Já vocês sabem o que é lá, carnaval, sexta-feira, liga um cliente e fala, Rodrigo, tem um hacker que mandou um e-mail e falou que tem os dados de todos os nossos clientes aqui. E daí a gente entra e vê o que está acontecendo, e eu tento provar que a decisão não foi minha. E realmente não foi minha. Tá? O hacker invadiu o computador dos donos da empresa, conseguiu a senha dele usando o keylogger, e a partir do keylogger ele teve acesso ao sistema como se fosse o dono. Aí não tem milagre, por mais que você implemente N mecanismos de segurança, se o dono da empresa faz besteira, você não tem o que fazer. Então é muito importante, por isso que é interessante esse tipo de palestra aqui, para vocês entenderem que, por melhor que sejam os mecanismos de segurança, se vocês não têm ciência da importância deles, não adianta de nada. Tá? Então, hackers não tem o que fazer, eles comem qualquer coisa e, por que pareça, eles conseguem se reproduzir. Estou abismado com isso. Eu estou exposto ao ataque hacker? Com certeza, tá? Todos nós estamos. Só que a questão é, um ataque hacker de verdade, tá? Um hacker de verdade, ele não vai querer, como eu falei para você, perder tempo, dinheiro, esforço para te atacar. Normalmente, eles usam a ignorância do usuário, no sentido de não saber as coisas, não conhecer a tecnologia, e se aproveitam disso quando é um ataque focado. Tá? Mas assim, você tem que ter uma informação muito importante para ele conseguir, para ele ter esse despendimento de tempo para conseguir te atacar e ele despender esse tempo todo em atacar exclusivamente você. Tá? Então, posso dar só um exemplo? Eu tenho um site. A gente tem 3 milhões e 700 mil usuários únicos por mês. Ele é bem acessado. No meio do ano passado, o Facebook foi invadido. E muitos usuários acessam o site através do link do Facebook, que é chamado Token. Que ele vai lá com o login e senha do Facebook dele, você consegue conectar no meu site e mais um bimbalhão de sites. O roubo que eles fizeram não foi da senha, foi dos tokens. E aí com os tokens eles conseguiram entrar em milhares de sites, inclusive no nosso. E no nosso a única coisa que eles fizeram eles alteravam uma descrição do campo do usuário com o anúncio de um site pornô. Mas imagina, no meu site que não tem transação eletrônica, não tem nada, os caras fizeram isso. Imagina num site que tem ali a conexão com o Facebook por conta até da popularidade do Facebook, né? Então o cliente nosso ele fatura cerca de 5 milhões por mês, só uma transação online, só em um dos sites dele. Né? Então, assim, ele é bem visado, ele que sofreu esse ataque carnaval no ano passado. Isso aqui é um e-mail que um amigo meu recebeu, na verdade não é exatamente esse, tá? Mas eu consegui um parecido na internet. Basicamente ele está falando, olha, eu sei que é você, eu roubei todos os seus dados, sei que é a tua senha, eu tenho que me adiantar aqui porque já estou em 17 minutos. Mas basicamente o que ele faz aqui? Ele joga uma isca para você, e se você responder esse e-mail aqui dizendo que ele sabe de tudo, dizendo que ele conhece todas as suas senhas, que ele tem fotos suas, pelado, etc. Aí ele sabe que você está devendo alguma coisa e ele vem atrás de você. Tá? Então isso aqui é um negócio automático. Porque o que acontece? Tá? Essas empresas aqui, algumas que eu peguei, que tiveram seus dados vazados nos últimos 5 anos. Então a Avast, empresa antivírus, Badu, Yahoo, Adobe, Dominus. Então você foi lá, cadastrou seu e-mail lá, rodrigo@gmail.com e a senha batatinha. Então vamos dizer que esse usuário, rodrigo@gmail.com e a senha batatinha, são os mesmos usuários senha que eu uso para tudo. Então o hacker acessou essa base aqui, ele chega para você, olha, rodrigo@gmail.com, eu sei que a tua senha é batatinha e eu tenho foto sua pelado, tenho foto sua em site pornô. Cara, a probabilidade dele acertar, tá? Ele pode falar qualquer coisa ali. Vamos dizer que isso aqui, a gente está falando 650 mil, só do Dominus, tá? Então, que ele pegue e que ele acerte em 10%, tá? 65 mil usuários. Cara, é muita coisa. São 65 mil pessoas que ligam desesperados pro primeiro cara que eles conhecem, que manja um pouco de IT. Cara, roubaram meus dados, ele tem foto minha pelada e tal. Pô, pera lá, vamos entender melhor o que está acontecendo. Então, assim, isso aqui é um ataque automatizado. Tá? Você acha que ele perdeu tempo redigindo todo aquele e-mail lá para cada pessoa que invade? Não é. Ele gera um e-mail lá e manda para todo mundo. Os que responderem, opa, esse aqui é esse mesmo que eu vou pegar.
Então, se vocês receberem algo do gênero, e não foi só ele que recebeu, eu tive pelo menos acho que umas 4, 5 pessoas que receberam o mesmo tipo de e-mail, não respondam, tá? Essa é a principal dica. E outra coisa, não use mesmo. Liga pra você. Oi? Liga pra você. Na verdade, sim, se vocês já souberem, puder falar isso para seus amigos, né? Obviamente eles vão chegar pra vocês, pô, o cara tem foto minha no site pornô. Ninguém vai chegar e falar isso pra vocês. Esse meu amigo me falou, mas porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, assim, até a Experian teve dados vazados. Tá? E foram pouco, 7 milhões. Tá? Então é muito fácil eles tentarem um ataque aqui e serem bem sucedidos. Ataque no sentido, eles sabem da informação, eles nem tentam validar se a senha do e-mail é aquela. Eles mandam, porque é mais fácil. É menos custoso, operacionalmente falando para eles. Fazer um robô que manda para todo mundo. O que é Dump Smash? O Dump Smash é um site de dublagem. É um aplicativo de dublagem. Tá. E daí adulto, e a rua já virou piada, volta e meia tem vazamento deles e é divulgado. Então aqui no Facebook lá, se vocês têm sendo Facebook, eu posso me estender um pouco? Pode. Não sei se o pessoal concorda. Tem pouca gente. Acredito que sim, porque tem alguns membros que não vieram, pode pegar os bonitinhos deles. Beleza. Então o Facebook, é que tem coisa mais legal tá pra frente ainda. Mas o Facebook, ele teve os dados vazados, como é que foi? Durante a programação, você normalmente não guarda a senha do usuário, batatinha. Você criptografa aquilo, e na hora que ele vai fazer a verificação de senha, ele criptografa a senha que você também digita e vê se dá match. Dá match, ele sabe que a senha é a mesma. Então o Facebook, em teoria, não deveria saber que eu uso a senha batatinha. Mas algum programador retardado, alguns, botaram todos os dados sem nenhum tipo de criptografia, sem um hash, e basicamente esses dados foram expostos a mais de 1000 programadores, uma coisa assim. Então se qualquer um dos 1000 programadores resolveu fazer uma cópia da base, eles têm uma senha de muita gente. E se você usa a mesma senha em outra coisa, banco, e-mail, qualquer coisa, você está exposto também. Deixa eu ver... Tá, aqui começa a parte mais interessante da palestra. Como exemplo, a possibilidade de incidentes. Faça backups ou contrata gente para fazer o seu. Manter seus dados atualizados, seus sistemas atualizados. Então, no caso do ransomware, por exemplo, quando a Microsoft consegue identificar qualquer falha que foi usada, tá, eles geram uma atualização para inibir novos ataques. Então, e o que acontece muito no Brasil é que como as pessoas utilizam muitos softwares piratas, acaba que eles não atualizam, e no Brasil você é muito mais suscetível a esse tipo de ataque, por questão cultural já. Antivírus e firewalls endpoints. Então, é muito importante você saber o que são os endpoints. Tá? Fala assim, eu quero um antivírus. O antivírus, ele só vai bloquear certos tipos de ataque, que é exatamente quando você clica no arquivo para executar, se for um vírus, ele vai tentar te bloquear se o antivírus já tiver vacina para aquilo. O endpoint, ele verifica, por exemplo, se você recebe um anexo, e esse anexo tem um keylogger instalado, um PDF de uma pessoa estranha, que quando você abre, ele instala um trojano na sua máquina. Então, o endpoint, ele é uma solução mais completa. Obviamente mais caro também. O antivírus custa cerca de $2 por mês, o endpoint custa entre 4 e 5 por mês por usuário. Tá? Mas assim, instale um endpoint com uma solução mais completa. Tá? Então, é muito importante porque ele vai inibir, por exemplo, se esse meu cliente tivesse um endpoint instalado na máquina dele, sofreu ataque no carnaval, o hacker não teria conseguido instalar um trojan na máquina dele, logo ele não teria o site atacado. Então, é muito importante essa questão do endpoint. Esses nomes aí são os endpoints. Isso, aqui são as empresas que são as top 4 do mercado, tá? A Symantec, Michael, Kaspersky e a Sophos. Tá? Eu gosto mais do Symantec e Michael, pessoalmente falando. Não utilize softwares craqueados, tá? Isso a gente não faz. Então, o que é craqueado? Quando você... Aquele software que custaria 80 mil e alguém instala por 50 na tua máquina. Entendi, 50. Tá? Então, ontem tem um cliente nosso que ele recebeu uma notificação porque tinha um software de Solid Edge, um software de engenharia instalado na máquina, o software custa 80 mil reais. E ele foi autuado, descobriram e tal. Ele foi lá, pagou os 80 mil, comprou licença, não avisou a gente. E depois de 3 meses ele foi autuado de novo por continuar utilizando. Então, além dele comprar o software, ele não instalou a licença. Então não adianta só você ter a licença, você instalar a licença. Se você mantém o software craqueado da máquina, você pode ser autuado e assim, mais 80 mil. Tá? E não tem o que você faça para retirar essa multa. Tá? Como proteger sua empresa? Uma coisa que as empresas fazem, principalmente as de médio e grande porte, elas fazem termos de utilização da infraestrutura com os funcionários. Então, o que acontece muito é ter vazamento de informação por um funcionário dentro da empresa.
de duas coisas, ou por ignorância, para não saber como é que funciona, ou realmente ele vai copiar os dados lá num pendrive com todos os teus clientes e leva para o concorrente quando ele sair, tá? Para ter uma arma contra você. Então, converse com o advogado, faça um termo de utilização da estrutura e dos dados, e um compete agreement, alguma coisa assim, para que quando ele sair da empresa ele não possa utilizar os seus dados, os seus clientes, tá? Em um concorrente. E outra coisa, o que as empresas médias e grandes fazem é o treinamento. Então, essas treinamento de segurança com coisas básicas, tipo, se você receber um anexo de uma pessoa estranha, o que você deve fazer? E você responde várias perguntas. Isso considerando vocês empresários que vocês têm funcionários. Se a pessoa respondeu as perguntas de maneira correta, no final do treinamento ele recebe um certificado dizendo que ela sabe, que ela tem noção dos riscos que ela corre se ela não seguir esses procedimentos. Com isso, se por exemplo a tua empresa sofrer algum ataque de alguma forma, tiver vazamento de dados, se for processo, você consegue se eximir de parte da culpa por questão do funcionário que já havia sido treinado de como proceder da forma correta e não seguiu os procedimentos. Então, isso é muito importante. As empresas médias e grandes fazem sempre e custa barato em treinamentos online, é bem simples fazer, tá? Mac é mais seguro que o Windows, não vou me estender muito aqui, mas ponto. Basicamente, não tem muito o que falar. Isso aqui é uma coisa importante saberem, vou tentar passar rápido. Mas isso aqui eu fiz um teste com a minha máquina, tentando quebrar uma senha de 6 dígitos numéricos. 6 dígitos, levou 2 minutos, 7, 17, 8 dígitos, 107 minutos. Alfanumérico, letras e números, 66 dias para quebrar uma de 6 dígitos, tá? De 6 números, alfanumérico, 6 caracteres, 7 caracteres, 12 anos e 8 caracteres, 703 anos. 6 caracteres com um caractere especial, 7 meses, 40 anos e 2.891 anos, respectivamente. Por que estão funcionando isso aqui? Se um hacker for te invadir por tentativa e erro, tá, e a tua senha for fácil, vai ser fácil quebrar. Então, quanto tempo que um hacker vai despender tentando quebrar a tua senha? Cara, 2 horas, 3, dependendo da disposição dele, tá? Mas não mais que isso. Então, por isso que é importante você manter uma senha segura, tá? Porque pelo menos no ataque de brute force, você já não facilita a vida para o hacker e ele já não passa nesse primeiro estágio. Então, a gente recomenda ter senhas fortes, seguras. Outra coisa, utilizar um Password Manager. O que é? LastPass, OnePass, tem vários softwares que ele tem uma senha complicada, que você vai ter que lembrar dessa senha, e a partir do momento que você usar essa senha, você tem acesso a todas as outras. Desde senha de banco, senha de cartão, ele como se fosse um cofre, um software que é um cofre. Tá? Então eu recomendo utilizar, para quê? Para que você não utilize no teu, quando você vai usar lá, entrar no Adult Friend Finder lá, você botar o teu e-mail e colocar a mesma senha que você botou no Adult Friend Finder, você botar no teu banco, no teu iCloud, alguma coisa assim. Tá? E se você tem um gerenciador de senhas, você não precisa lembrar de todas essas senhas, que é a dificuldade que todo mundo tem. A pessoa pega e bota post-it do lado do computador. Sim. Super seguro também. Sim. Posso fazer uma pergunta aí? Sei que o tempo está. E aquelas senhas sugeridas pelo browser? Pelo Safari ou pelo... Também são seguras. Até o momento não teve nenhum vazamento, tanto do Safari quanto do... Mas aí você não fica dependente do browser? Você não sabe qual é a senha, né? Ele sugeriu, você não... Não, ele te mostra. Ele te mostra e ele guarda. Mas se você tiver a senha... Não, mas é um negócio outro. Ele vai sugerir uma diferente para cada coisa e são senhas enormes. Então, quer dizer, até mostra, mas você não vai guardar, não faz sentido você guardar. Aí você pega um documento, aí você escreve em algum lugar... Não, a ideia é você usar um password... Não, mas se não usar isso. Não, mas o princípio é o mesmo, tá? Se você for lá no teu Chrome, no teu Safari, com a senha de administrador da tua máquina, você consegue enxergar essa senha depois. Tá. Se eu precisar copiar e colar em algum outro lugar, você consegue fazer isso. Tá. Oi? Não, termina, desculpa, que eu queria fazer também mais uma pergunta. Então, assim, então, tudo bem, você não fica na mão do browser. Porque depois você fica, mas o teu browser você pode ter no celular, você pode ter em 2 computadores, 3. O importante é você saber da tua senha master, que é a senha da tua máquina. Tá? Então a partir do momento que ele usa a tua senha master para criptografar e gerar tipo um banco, um cofre com todas essas senhas dentro. Tá. Então você precisa memorizar elas. Tá. E a hora que você precisar, você no próprio gerenciamento do browser consegue ver essas senhas. Tá. Tanto no Chrome quanto no Safari. No Keychain do Mac, quanto no Chrome. Tá. No meu computador da empresa, eu abro e eu tenho um LastPass, então fica vermelhinho, fica lá aberto. Quando eu vou embora, eu não desligo, eu dou switch user e vou embora do escritório. E ele fica lá e fica aberto. Tem algum risco de deixar aberto ou eu tenho que close my vault? Olha, na verdade, o risco tem, mas é bem baixo. Tá? Não vou explicar complexidade aqui, mas não tem importante saber que não tem problema. Tá? Não tem problema, porque o risco tem, mas ele é muito baixo.
Entendi. Não tem problema nenhum, porque a pessoa, ele é criptografado com a senha do computador, então a pessoa tem que ter acesso à sua máquina para conseguir acessar. Cara, isso aqui é muito importante, não abre anexos de e-mails desconhecidos. Ontem, também um outro cliente aqui do grupo, ele recebeu o e-mail de um outro cliente que também eu recomendo, que tinha recebido um e-mail de um outro cliente que também eu recomendo. Todos eles pegaram um tipo de vírus, exceto o meu cliente que foi o último da ponta, mas eles pegaram um tipo de vírus que usa o Office 365 para compartilhar arquivos que não podia. Tá? E a partir do momento que você abra o anexo no Office 365, ele se propaga para a tua rede também. E para a conta que você está logado. Então, você recebeu um anexo desconhecido, mas é PDF, dá para colocar vírus em PDF, dá para colocar vírus em imagem, coisa que você nem imagina. Tá? Vírus, keylogger e outras coisas. Não expõe seus dados, então o que acontece é que muitas pessoas elas usam senhas, o nome do filho, o nome da esposa, cachorrinho. Do cachorro ninguém usa. Só você. Coisas que são realmente importantes, tá? Para você. Então a primeira coisa que o hacker faz é pegar tudo isso e jogar no software. Esse software cria várias combinações, data de nascimento, data de casamento, esse monte de coisa, e a probabilidade de acertar é muito alta, vocês não têm noção. Se eu perguntar aqui, cerca de 170% vai ter alguma nome de esposa, mãe, filho, qualquer coisa do gênero, animal de estimação, etc. Então, daí você vai lá e expõe uma coisa que você ama muito na internet, redes sociais. O hacker, quando faz um ataque um ataque social, ele consegue pegar essas informações de você. Habilite a autenticação dos fatores, é importante também. Que negócio chato, que manda um SMS pelo telefone e tal. Cara, mas olha, só vai saber o quanto isso foi bom, o quanto você precisava disso na hora que sofreu um ataque e tiver os dados comprometidos. Então, acabou, só... Desculpa, estendi pra caramba. Então, o que a gente faz? Tá? A gente resolve a VTI das empresas para que elas foquem no business dela e nos clientes, e a gente cuida da parte de tecnologia. Então, desde soluções de nuvem, soluções de backup, soluções de segurança, ferramentas, antivírus, etc., telefonia IP. Então, a gente integra isso tudo e faz isso tudo funcionar de maneira transparente para o cliente. Tá? E a gente cuida do que é importante, da parte de TI, ele cuida da empresa dele. Tá? Yes, we can fix our computer. Brincadeirinha, perguntas? Vai dar tempo, né? Muito bom. Uma perguntinha aqui, uma perguntinha rapidinho.